Amados e queridos irmãos, hoje vamos refletir sobre a vida de Davi, um dos maiores personagens de todo o Antigo Testamento. A história de Davi está registrada principalmente nos livros de 1º e 2º Samuel. Davi foi pastor de ovelhas, guerreiro, salmista e rei de Israel. Acima de tudo, foi chamado por Deus de homem segundo o meu coração. Sua vida foi marcada por grandes vitórias, mas também por profundas quedas. Por isso, essa história nos ensina preciosas lições sobre fé, humildade, arrependimento e perseverança. A primeira lição que aprendemos com essa história é que Deus vê o coração e não apenas a aparência. Quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel, imaginou que o escolhido seria um dos filhos mais velhos. Porém, Deus lhe disse: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Davi era o filho mais novo e estava cuidando das ovelhas. Aos olhos das pessoas, ele era apenas um pastor, mas Deus via nele um rei. Essa verdade continua atual. Deus não escolhe as pessoas pela posição social, riqueza ou aparência, mas pela sinceridade do coração. A segunda lição que aprendemos é que a fidelidade nas pequenas responsabilidades prepara-nos para grandes desafios. Antes de enfrentar Golias, Davi cuidava fielmente das ovelhas de seu pai. Ele protegia o rebanho contra leões e ursos, demonstrando coragem e responsabilidade. Quem deseja ser usado por Deus precisa aprender a ser fiel nas pequenas tarefas. Quando grandes ministérios começam com pequenas atitudes de obediência. Assim, a terceira lição é que a fé vence gigantes. Quando todos os soldados de Israel tinham medo de Golias, Davi confiou no Senhor e declarou: tu vens a mim com espada, lança e escudo. Eu vou a ti, porém, em nome do Senhor dos Exércitos. A vitória de Davi não veio da força física, mas da confiança que ele tinha em Deus. Todos nós enfrentamos gigantes, que são problemas, enfermidades, crises familiares, dificuldades financeiras. Porém, quando colocamos nossa confiança no Senhor, descobrimos que nenhum gigante é maior do que o nosso Deus. Assim, a quarta lição que aprendemos é que a humildade preserva o coração. Mesmo depois de ser ungido rei, Davi não tomou o trono pela força. Ele esperou o tempo de Deus e respeitou Saul, reconhecendo que ele ainda era o ungido do Senhor. Em 2 ocasiões, Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas recusou-se a fazê-lo. Isso nos ensina que quem confia em Deus não precisa agir com vingança nem atropelar os planos do Senhor. A nossa quinta lição é que o pecado traz consequências, mas o arrependimento abre caminho para a restauração. Davi cometeu um grave pecado ao envolver-se com Batseba e mandar matar Urias, o seu marido. Como consequência, enfrentou grande sofrimento em sua família e em seu reino. Entretanto, quando foi confrontado pelo profeta Natã, Davi reconheceu seu pecado e arrependeu-se profundamente do seu erro. O Salmo 51 revela o coração quebrantado de Davi diante de Deus.
Essa é uma das maiores lições de sua vida. Não foi a ausência de erros que o tornou um homem segundo o coração de Deus, mas sua disposição em reconhecer seus pecados e voltar sinceramente para o Senhor. A sexta lição que aprendemos com a história de Davi é que a adoração fortalece a alma. Davi era um adorador. Muitos dos salmos nasceram em momentos de alegria, mas também em tempos de perseguição, medo e sofrimento. Ele aprendeu que a verdadeira adoração não depende das circunstâncias, mas da confiança no Senhor. Quando adoramos a Deus em meio às lutas, nossa fé é renovada e nosso coração encontra paz. A sétima lição extraída dessa história é que quem permanece firme em Deus deixa um legado eterno. Davi reinou sobre Israel, unificou a nação e preparou tudo para a construção do templo que seria edificada por seu filho Salomão. Mais importante ainda, Deus fez com Davi uma aliança, prometendo que de sua descendência viria o Messias. Séculos depois, Jesus Cristo nasceu da linhagem de Davi, cumprindo as promessas de Deus. Isso nos mostra que uma vida dedicada ao Senhor produz frutos que alcançam as próximas gerações. Assim, meu amado, a vida de Davi nos ensina que Deus olha para o coração, honra os fiéis, fortalece aqueles que confiam nele, concede vitórias sobre os gigantes e perdoa o pecador arrependido e os adoradores para cumprir seus propósitos. Se hoje você enfrenta desafios, lembre-se de Davi. O Deus que sustentou no campo, no vale, na batalha, no deserto da perseguição e no trono, continua sendo o mesmo. Ele fortalece os fracos, levanta os caídos e conduz seus filhos em vitória. Que possamos cultivar um coração voltado para Deus, viver em obediência à sua palavra, confiar em suas promessas e buscar diariamente sua presença. Que o Senhor nos conceda a fé de Davi para enfrentar os gigantes, a humildade de Davi para esperar o tempo de Deus e o arrependimento de Davi para voltar ao Senhor sempre que falharmos. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.